O sucesso não é perseguido, ele é atraído por quem se torna digno dele. Napoleon Hill. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é, e é aí que a maioria tropeça. Confunde querer com merecer. Confunde sonho com preparação. Confunde desejo com transformação. Mas o sucesso, o verdadeiro sucesso, ele não é seduzido por intenções frágeis ou palavras ocas. Ele é atraído por identidade, por caráter, por vibração, por força interior. O sucesso não bate à porta de quem apenas pensa positivo por 5 minutos. Ele entra sem pedir licença na vida daqueles que se tornam ímãs vivos daquilo que afirmam buscar. Você quer sucesso? Então torne-se alguém que o sucesso reconhece. E isso não começa com um plano de negócios, nem com uma palestra inspiradora. Começa no silêncio, naquela noite em que você se vê sozinho, encarando o teto, questionando se está indo pelo caminho certo. Começa naquele momento em que você olha ao redor e percebe que ninguém virá te salvar. Nem o chefe, nem os amigos, nem o sistema. Ninguém. E nessa hora, você tem 2 escolhas: continuar esperando ou levantar-se e começar a se construir. Porque sucesso não é algo que se encontra, é algo que você fabrica dentro de si. Thomas Edison não nasceu gênio, foi chamado de burro, expulso da escola. Mas havia uma força por trás dos olhos dele, uma faísca que dizia: eu irei até o fim. 1000 tentativas fracassadas? Para ele, eram 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Porque Edison entendeu algo que muitos nunca entenderão. Fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele. E só quem tem identidade forte o suficiente para suportar o peso do não é que alcança, enfim, o sim. E você? Aguenta o silêncio? Aguenta as portas fechadas? Aguenta trabalhar sem aplausos, sem curtidas, sem promessas? Porque o sucesso testa você antes de se entregar. Ele quer ver se você está pronto para carregar o fardo da sua própria grandeza. A maioria reage às circunstâncias. Os grandes moldam o mundo com a força da sua mente. Mentalidade. Essa é a primeira pedra angular. Napoleon Hill sabia disso. Ele entrevistou os homens mais ricos e poderosos do seu tempo: Carnegie, Ford, Rockefeller, Edison. E o que descobriu não foi coincidência. Todos, sem exceção, acreditavam profundamente em si mesmos, mesmo quando o mundo inteiro duvidava. Eles tinham fé. Não a fé cega, religiosa ou mística, mas a fé ativa, disciplinada, criativa. A fé de quem se compromete tanto com o próprio sucesso que transforma crença em comportamento. Você não precisa ver o caminho todo, precisa apenas acreditar o suficiente para dar o próximo passo. E outro. Porque é isso que constrói clareza. O movimento, a ação, o atrito entre a dúvida e a decisão. Clareza não é uma luz divina que desce do céu, é um músculo. E como todo músculo, só cresce sob pressão. Mas muitos querem o mapa antes de começar. Querem a certeza antes do salto. Só que a vida não funciona assim. O universo não conspira a favor de quem espera. Ele responde a quem age, a quem tem visão, a quem, mesmo sem todas as respostas, decide avançar com coragem. Walt Disney foi despedido de um jornal porque não tinha criatividade suficiente. Hoje, o mundo inteiro reconhece seu império. Mas antes do império veio a visão. Ele viu castelos antes que houvesse tijolos. Viu alegria onde havia falência. Viu magia onde havia papel e lápis. Porque ele já era, por dentro, aquilo que ainda não existia por fora. E é por isso que conseguiu criar, porque se tornou, antes de tudo, digno daquilo que sonhava. Você quer sucesso? Então pare de apenas querer. Torne-se. E isso exige mais do que disciplina. Exige entrega. Exige moldar seus pensamentos com a mesma precisão de um escultor moldando mármore. Exige acordar cedo quando tudo em você grita por mais sono. Exige treinar sua mente como um atleta treina seu corpo. Com dor, constância e intenção. Não se trata de trabalhar mais, mas de trabalhar certo, com direção, com propósito. E propósito. Propósito é fogo interno. É o que faz você continuar quando todos os outros desistem. É o que transforma a rotina em ritual.
o que transforma o trabalho em legado. Propósito não é uma frase bonita em um quadro de parede. É a sua razão de existir traduzida em ação diária. Se você não sabe por que acorda todo dia, o mundo te adormece, te distrai, te consome. E um dia você acorda velho, vazio, cheio de arrependimentos. Mas ainda dá tempo. Enquanto há fôlego, há escolha. Enquanto há dor, há vida. E onde há vida, há poder de transformação. Abraham Lincoln perdeu 8 eleições. Faliu 2 vezes. Sofreu com depressão. E ainda assim, tornou-se um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Por quê? Porque recusou-se a ser definido por derrotas. Porque entendeu que o fracasso é o professor mais cruel, porém o mais fiel. E porque ele se reerguia cada vez mais forte. Cada cicatriz se tornava um brasão. Cada queda, um degrau. Você não atrai o sucesso apenas com ambição. Você o atrai com integridade, com coragem, com disciplina, com resiliência, com visão, com ação consistente, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a chave. Tornar-se a pessoa que já vive como se o sucesso fosse inevitável. Não por arrogância, mas por alinhamento. Porque você se move com intenção. Porque você não negocia seus valores por conforto. Porque você não precisa que os outros acreditem em você. Você já acredita o suficiente por todos. E é aí que a mágica começa. O mundo não resiste a quem vibra na frequência da verdade. O sucesso se curva diante daqueles que já carregam dentro de si aquilo que o mundo ainda não consegue ver. Mas não basta acreditar. É preciso agir. Agir mesmo quando a motivação falha. Agir quando a energia desaparece. Agir quando tudo parece em vão. Porque os verdadeiros vencedores não dependem do humor. Eles dependem da decisão. E decisão é uma lâmina que corta as desculpas. Uma força que separa os que apenas sonham dos que transformam. Henry Ford disse: se você acredita que pode ou que não pode, você está certo. E isso não é apenas filosofia, é engenharia da mente. Ford construiu um império com base em uma ideia que todos diziam ser absurda: criar um carro acessível para as massas. Enquanto os concorrentes riam, ele avançava. Enquanto apontavam os erros, ele ajustava as engrenagens. Porque quem tem convicção não precisa de aplausos, precisa de clareza. Clareza de missão, clareza de identidade, clareza de que sua visão não depende da visão dos outros. E essa clareza só nasce dentro de quem se disciplina, porque a disciplina é o portal entre o caos e a construção. Ela não é prisão, é liberdade. Liberdade de não ser escravo dos seus impulsos. Liberdade de não reagir ao mundo, mas moldá-lo. Liberdade de escolher a dor do progresso em vez da dor do arrependimento. Você não conquista o mundo vencendo os outros. Você conquista o mundo vencendo a si mesmo. É fácil culpar o sistema, a infância, a sorte. Difícil é olhar no espelho e dizer: a responsabilidade é minha. Mas é aí que começa o poder. O dia em que você para de buscar culpados e começa a buscar soluções. O dia em que você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a dizer: o que isso está me ensinando? Cada queda tem uma lição. Cada obstáculo tem um código escondido. Cada dor é uma mensagem disfarçada. E você só as decifra quando para de se vitimizar e começa já a escutar. O universo está sempre falando, mas só ouve quem cala o ruído do ego. A gratidão é a linguagem dessa escuta. Não a gratidão clichê, superficial, de quem posta frases bonitas e se entrega à inércia, mas a gratidão feroz. A que nasce no fundo da alma, mesmo quando tudo parece dar errado. A gratidão que diz: obrigado, mesmo antes de ver a bênção. Obrigado, mesmo com o coração quebrado. Porque a verdadeira gratidão não depende de circunstâncias. Ela é uma decisão espiritual de confiança. E quando você vive nesse estado, algo muda. Porque a vibração da gratidão atrai mais daquilo que é digno dela. A pessoa que é grata pelo pouco se torna recipiente do muito. Aquele que é fiel no pequeno será colocado sobre o grande. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma lei, uma frequência, uma equação invisível que rege os bastidores do universo.
mas o caminho não é reto e não é para ser. O sucesso verdadeiro exige adaptabilidade, a habilidade de dobrar, sem quebrar, de mudar a rota, sem abandonar a missão, de reformular estratégias, sem perder a essência, porque os ventos não sopram sempre a favor, mas quem sabe navegar usa até a tempestade a seu favor. Olhe para a história de Nelson Mandela. Décadas preso, injustiçado, humilhado, e ainda assim, ao sair da prisão, escolheu a reconciliação, não a vingança. Escolheu reconstruir uma nação, em vez de alimentar a dor. Isso é poder, isso é grandeza, isso é o tipo de força que o sucesso respeita. Uma força que não vem da raiva, mas da consciência. E consciência só nasce com dor e reflexão. Só amadurece com enfrentamento. Só cresce quando você para de fugir de si mesmo e começa a cavar mais fundo, até encontrar as raízes daquilo que está travando a sua vida. Você quer crescer? Então pare de evitar os desafios. Eles são o solo fértil do seu desenvolvimento. Nenhuma árvore cresce em zona de conforto. Nenhum gigante nasce de uma vida fácil. Os grandes homens e mulheres da história foram forjados no calor do conflito, no açoite das críticas, na solidão da incompreensão. E é exatamente aí que muitos desistem, quando perdem algo, quando falham, quando são rejeitados. Mas o que eles não veem é que a perda é purificação, que a falha é fundação, que a rejeição é realinhamento. Você não falhou, você está sendo preparado. E esse preparo exige uma nova lente, uma nova forma de ver a si mesmo e o mundo. Você precisa parar de ver a vida como algo que acontece com você e começar a vê-la como algo que responde a você, suas decisões, seus hábitos, seus pensamentos, seu foco, seu estado interno. Não é sorte, é padrão, é consciência, é causa e efeito. E, principalmente, é resiliência. A capacidade de levantar uma vez mais do que caiu. A firmeza de manter os olhos na visão mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Porque o sucesso não é reservado aos mais fortes fisicamente, mas aos mais determinados espiritualmente, aos que, mesmo feridos, continuam caminhando, aos que, mesmo exaustos, ainda acreditam, aos que, mesmo frustrados, ainda semeiam, sabendo que a colheita é uma questão de tempo, não de sorte. Você está aqui, agora. E isso já diz muito, porque a maioria desliga antes da metade. A maioria busca distração. Mas você está buscando verdade. E isso já te separa da massa. Já te torna diferente. Já te coloca em movimento. E se você continuar, se você não parar, se você resistir ao impulso de desistir, então algo dentro de você vai mudar. Silenciosamente, profundamente, irreversivelmente. Porque algo muda quando você resiste ao impulso de ceder, quando você silencia aquela voz interna que diz: "Isso não é para mim", e planta uma nova semente no lugar dela. Eu fui feito para isso. Essa mudança é invisível no começo. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém entende, mas você sente. Sente que está se tornando outra pessoa, alguém mais firme, mais lúcido, mais determinado. Você começa a caminhar diferente, falar diferente, escolher diferente, porque sua identidade está se alinhando com aquilo que você diz querer. E é aí que o mundo começa a te responder de outra forma. As oportunidades que antes pareciam distantes surgem. As pessoas certas, os mentores, os sinais, os caminhos, tudo começa a se mover. Não por mágica, mas por coerência. Você virou um canal limpo, claro, magnético. O caos externo começa a se curvar diante da sua ordem interna. E não, isso não significa que a dor vai sumir. Ela não vai. Mas você aprende a usá-la. Aprende a transformá-la em energia, em direção, em verdade. Porque a dor é um lembrete de que você está vivo. E se você está vivo, então ainda pode vencer. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos que já existiu, começou sua vida em completa pobreza. Trabalhava 12 horas por dia por poucos centavos. Mas dentro dele havia algo que dinheiro nenhum compra: uma decisão inegociável de crescer. Ele estudava, observava, escrevia. Enquanto os outros reclamavam, ele absorvia.
Enquanto os outros dormiam, ele se preparava, e quando a oportunidade apareceu, ele já estava pronto. Você entende o que isso significa? O sucesso não é aleatório. Ele visita os preparados. Ele favorece os que estão prontos quando o invisível se torna visível. Mas a maioria quer o resultado antes da maturação. Quer colher antes de plantar. Quer glória sem sacrifício. E por isso vivem frustrados, reclamando do mundo, invejosos do sucesso alheio, adoecidos pela comparação. Mas você pode ser diferente. Você pode romper esse ciclo. Pode plantar com paciência. Pode regar com ação. Pode cultivar com fé. E pode esperar com sabedoria. Porque a espera com consciência não é passividade. É preparação silenciosa. É lapidação. É confiança de que tudo está se organizando no invisível. E você precisa confiar. Mesmo quando tudo dentro de você diz o contrário. Mesmo quando os resultados parecem não vir. Mesmo quando as contas chegam e os elogios não. Mesmo quando tudo desmorona. Porque é nesse momento que o verdadeiro construtor aparece. E você está se tornando um construtor. Um arquiteto da própria realidade. Um escultor do próprio destino. E como todo grande escultor, você precisará remover partes de si que já não servem. Crenças limitantes, hábitos enfraquecedores, pensamentos automáticos, relacionamentos que te encolhem, rotinas que te anestesiam. Você não atrai o sucesso com o que acumula. Você atrai o sucesso com o que é capaz de deixar para trás. Porque cada novo nível exige uma nova versão sua. E cada nova versão exige a morte da anterior. O velho precisa morrer para que o novo nasça. E isso é doloroso, mas é necessário. Como a lagarta que precisa se desfazer inteira dentro do casulo para se tornar borboleta. Como o grão de trigo que precisa apodrecer antes de germinar. Você quer voar? Então aceite a morte do que te prende ao chão. Pare de justificar sua estagnação com histórias do passado. Pare de repetir para si mesmo que é difícil, é tarde demais, não tenho o que é preciso. Isso não são verdades. São programações. E programações podem ser reescritas. Palavras têm poder, mas só se vierem acompanhadas de ação, de movimento, de consistência. Não existe fórmula mágica, mas existe um caminho, e ele é pavimentado com tijolos de esforço diário, fé ativa e mentalidade inquebrável. Você tem tudo o que precisa. Já está aí dentro, mas está adormecido, encoberto por camadas de medo, dúvida, procrastinação. E só há uma forma de despertar: enfrentando seus próprios sabotadores, enfrentando suas zonas de conforto, enfrentando sua tendência a se distrair, a se perder em telas, em desculpas, em fantasias. Porque o verdadeiro sucesso exige presença, total, plena, intencional. Você precisa estar presente na sua vida, de verdade, com alma, com sangue, com disciplina. Você precisa colocar seu coração em tudo que faz. Porque quem faz pela metade, colhe pela metade. E quem vive no quase, morre no vazio. Então escolha viver por inteiro. Escolha estar tão comprometido com a sua evolução que o universo não tenha outra opção senão responder. Escolha se tornar um exemplo vivo daquilo que prega. Um espelho para os que ainda estão dormindo. Uma referência de poder silencioso, mas inabalável. E lembre-se, tudo começa com uma decisão. Não uma decisão emocional, baseada em empolgação passageira, mas uma decisão sagrada. Um pacto consigo mesmo, de que a partir de hoje você deixará de correr atrás do sucesso e começará a atrair o sucesso. Não com palavras, mas com postura, com atitude, com energia. Você vai se tornar a pessoa que o sucesso reconhece. E ele virá. Irá te encontrar. Irá se aproximar lentamente e então de repente. Porque o sucesso não resiste a quem se tornou digno dele. E quando ele chegar, o sucesso verdadeiro, o sucesso com alma, você vai perceber que ele não é o prêmio final. Ele é apenas a confirmação da sua jornada interior. O reflexo externo da transformação silenciosa que você escolheu viver. Você não estará surpreso. Não estará chocado. Porque no fundo, já sabia que um dia isso viria. Porque cada decisão, cada renúncia, cada madrugada em silêncio,
cada escolha difícil, cada sim para o progresso e cada não para o conforto. Tudo isso te trouxe até aqui. Tudo isso te moldou, como o fogo molda o aço, como o tempo esculpe a montanha, como a dor lapida os que têm propósito. E nesse dia, o dia em que as portas se abrirem, o mundo reconhecer seu nome, os frutos começarem a cair como chuva, você não vai se vangloriar. Vai agradecer, porque entenderá que não chegou ali por acaso, mas porque se tornou. Você se tornou alguém com raízes profundas demais para ser arrancado pela tempestade. Alguém com visão clara demais para ser desviado pelo barulho. Alguém com propósito forte demais para ser comprado por atalhos. Alguém com alma grande demais para viver pequeno. E talvez o mais belo de tudo é que você não precisará mais provar nada para ninguém. Porque quem se constrói de verdade não precisa gritar, basta andar. Sua presença será sua assinatura, seu olhar, uma convocação, sua energia, um lembrete silencioso de que é possível. Sim, é possível vencer por dentro antes de vencer por fora. Você será um espelho para os quebrados, um farol para os perdidos, um guia para os que ainda estão no escuro. E sem dizer uma só palavra, será a prova viva de que o impossível só mora onde ainda há medo. E a vida vai começar a conspirar, não de forma mística, mas matemática. A frequência que você emite é a mesma que passa a receber. E o que antes parecia distante, paz, propósito, prosperidade, se torna natural, porque agora você é parte da equação. Você é parte do fluxo. Você é parte da verdade. E a verdade é que o sucesso nunca esteve fora. Sempre esteve dentro. Sempre esperou que você parasse de correr e começasse a se tornar. Então, torne-se. Torne-se a pessoa que atrai o sucesso. Não com pressa, mas com presença. Não com desespero, mas com domínio. Não com comparação, mas com consciência. Torne-se alguém que, mesmo sozinho, permanece. Mesmo cansado, continua. Mesmo sem aplausos, se levanta e entrega o seu melhor. Porque, no final, o mundo pertence aos que assumem a responsabilidade pela própria grandeza. E se há algo que Napoleon Hill tentou nos ensinar, com cada página, com cada palavra, com cada história, é que o pensamento é o início, mas a identidade é o destino. Você se torna aquilo que cultiva. Você atrai aquilo que já é. Você constrói o mundo à sua volta a partir daquilo que sustenta dentro de si. Então agora, diante do espelho da sua vida, faça a pergunta mais poderosa que pode ser feita. Quem estou me tornando? Porque a resposta a essa pergunta determinará tudo.